Dale, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Do Nada, sua base de conteúdos e preparação contra o sistema. Me chamo Rogério Akira e vou contar o que você precisa saber. Gelo da morte. Não é de hoje que o sistema, através da mídia e idiotas úteis, tem dessensibilizado sentimentos humanos perante a diversos fatores que deveriam sim ser de grande preocupação na sociedade, como a fome, prostituição, aborto, falta de atendimento básico para manutenção da vida e a própria criminalidade. Vimos este mês uma corrida de milhares de pessoas nos Estados Unidos fazendo filas quilométricas para aquisição de águas engarrafadas. O mais curioso é a situação dessa necessidade. Após serem atingidos por uma nevasca fora do comum, a orientação da FEMA, entre outros controladores de amparo civis nos Estados Unidos, foi para a aquisição de água potável. Partindo para a análise dos acontecimentos, mas sem burlar a afirmativa dos validadores de fato, para este vídeo não ser censurado, o Independent define como falso a afirmação de uma neve sintética criada pelo governo, algo que será abordado mais para frente como uma negativa plausível. Essa nevasca atingiu Texas, Mississippi, Tennessee, Carolina do Norte e Boston. A negativa se dá devido aos inúmeros vídeos de residentes americanos e estrangeiros no país que postaram diversas imagens que refutam a afirmativa de uma tempestade comum, porém fora do período, reforçando a nova narrativa das mudanças climáticas, já que o aquecimento global não se sustenta com esse tipo de cenário. O que vocês, de fato, não sabem ainda é que o governo local afirma que isso é algo natural, mas temos capacidade cognitiva suficiente para não deixar sermos manipulados. Sabemos que algo assim já foi feito em um passado muito recente. No meu vídeo, O Perigo que Respirávamos, tivemos uma abordagem parcial desses eventos acontecidos na China pré-olímpica de Pequim, através do seu departamento de controle de clima, que por consequências ficaram cobertos de neve 2 vezes em períodos que não deveria acontecer na cidade, utilizando recursos de semeadura de nuvem com técnicas e conceitos até então classificados como teoria de conspiração. Agora, voltemos no tempo e vamos analisar se realmente isso são teorias ou apenas mais um engodo para manter a manada direcionada para outras questões menos importantes e relevantes. Você sabe o que é aerosol? Provavelmente pensou em uma marca e tipos de desodorante spray. Está correto, podendo ter outras definições entre outras aplicações. O aerosol se caracteriza pela suspensão de partículas finíssimas, sólidas ou líquidas, num gás. O aerosol tanto podem ter origens natural como artificial. O engenheiro norueguês Erik Rothén, o que especificava a utilização de recipientes de pressão incorporados a uma válvula que servia para espalhar um produto em forma de vapor, o qual se denominaria de nebulizador. Os aerosóis têm variedades, aplicações tecnológicas em spray, dispersão de pesticidas, tratamentos médicos de doenças respiratórias e tecnologias, e principalmente militares. E é sobre isso que iremos tratar. O The New York Times publicou no dia 3 de julho de 1972. Remaking é usado como arma pelos Estados Unidos da América. O programa de modificação química do clima, denominada Operação Popeye, popularmente dita, foi conduzida na Tailândia, sobre o Camboja, Laos e Vietnã, e supostamente patrocinado pelo secretário de Estado Henry Kissinger e pela CIA, sem autorização do então secretário de Defesa Melvin Laird, que negou categoricamente ao Congresso que programas para modificação do clima para uso como armas táticas existiam, e ações no Vietnã sob o codinome Operação 34A. Um programa altamente classificado dos Estados Unidos de ações secretas contra a República Democrática do Vietnã, consistindo em inserções de equipes de agentes químicos, missões de reconhecimento aéreo e operações de sabotagem naval. Nesses ataques foram utilizados um agente químico classificado como agente laranja. Vários relatórios da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, NAS, e agências governamentais como a USAID calculam que, na Guerra do Vietnã, foram usados mais de 80 bilhões de litros de herbicidas. O mais usado foi o agente laranja, um desfoliante,
A lógica militar era a seguinte: já que os comunistas usavam a selva como uma arma a mais contra os Estados Unidos, era preciso neutralizá-la. Agora, raciocínio rápido: agentes químicos, dispersão aérea, rastros no céu, avião com acionamentos spray, nomenclatura rastros químicos, que em inglês significa chemtrails. Conclusão: proibir o uso da palavra chemtrails e classificá-la como teoria de conspiração para que o povo esqueça a atrocidade que foi feita no Vietnã. Mas o perigo e suas consequências não param por aí. Você já ouviu falar de Steven Kistler? Se chegou aqui é porque percebeu a gravidade e quer entender os riscos, e para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e alcance o maior número de pessoas, deixe seu like e garanta seu comentário. Samuel Stephen Kistler, ou Steven Kistler, foi um cientista e engenheiro químico americano, mais conhecido como inventor do aerogel. Publicou seu primeiro artigo sobre aerogéis na revista Nature em 1931 e, segundo relatos, teria na verdade usurpado o trabalho de seus estudantes. No início dos anos 40, Steven concluiu um acordo com a Monsanto para a comercialização do primeiro aerogel. A primeira unidade de produção em grande escala de aerogel de sílica iniciou recentemente as operações na fábrica da Monsanto Chemical CEO em Boston, Massachusetts. Na segunda década de sua história, anos 20, a Monsanto expandiu sua produção para químicos como ácido sulfúrico. Nos anos 40, a organização se tornou uma das principais fornecedoras de plástico, incluindo polietileno e fibras sintéticas, DDT e o agente laranja. Em setembro de 2016, a empresa foi adquirida pela Bayer por 66 bilhões. Detalhes das atrocidades e negociações reveladas no documentário O Mundo Segundo a Monsanto. Um bom exemplo para você começar a entender o que aconteceu no Texas, Boston, tomando como exemplo. Perceba como é fácil manipular e distorcer as mesmas ações feitas no passado com outros nomes. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, quer bloquear o Sol. Mas, para não validar as teorias de conspirações, ele vai tentar burlar seu raciocínio e entendimento desse empreendimento. Para não dizer arma de mudança de clima, que tal pesquisa estudo quantitativo de geoengenharia de Harvard? Para não dizer rastros químicos, chemtrails, que tal dispersão de aerosol? Lembra? E no lugar de aviões, que tal balões estratosféricos, como dispersão de substâncias controladas? Veja como é fácil realizar as mesmas aplicações consideradas teorias de conspirações e validar elas segundo consensos científicos, nomeando de forma técnicas e aceita pelo consenso social. Camadas mais espessas ou mais leves que o ar ou mais maciças podem ser criadas através desse recurso. Olhe essas coincidências, se é que elas existem. Voltemos ao Texas, onde existe uma associação para a mudança do clima, a West Texas Weather Modification Association. É um programa operacional de propagação de nuvens que opera mais de 6 milhões de acres de terras no oeste do Texas. O objetivo principal do programa é aumentar a precipitação em tempestades convectivas para ajudar o aumento às receitas das safras de terras secas. Uma análise de custo-benefício, presumindo 1 polegada adicional de precipitação durante uma estação convectiva, a análise mostrou que, para cada $1 investido em um programa de modificação de clima, o retorno do investimento diretamente é proporcional a $19, com o impacto em todo o estado de até $38. Os programas TWMA, em média, produzem mais de 1 polegada de água adicional. Portanto, essa análise de custo-benefício certamente é bem conservadora. E você pode confirmar essas afirmações nos documentos em PDF listados aqui na descrição do vídeo. Tudo isso, existe ainda um Departamento Federal, Secretaria dos Estados do Texas, regulamentador. Porém, até a conclusão deste vídeo, ao tentar acessar os documentos, um aviso de rescisão é apontada sobre o documento, bem como não está disponível. Será que foi devido aos recentes incidentes? Veja esses vídeos e experimentos realizados
com a suposta neve do Texas, Boston. Repare na resistência ao fogo, na sua rápida absorção de líquidos e metais em sua composição. Agora, coincidência ou não novamente, veja o experimento sobre o aerogel publicada através desta empresa de aerogel que fica em Boston. Okay. Let me back up for a moment. I want to talk about the properties of aerogel, the world's lightest solid. What I'm going to do is I'm going to lean in so it's coming in through this mic, and then can you do that again? Yeah. This is what it sounds like. That is weird. It has a metallic ring, first recognized by aerogel's inventor, Samuel Kistler, all the way back in 1931. Now, aerogel is an excellent thermal insulator, but it's not the easiest material to work with. Can I try it? Sure. Should. Right. We'll give it a shot. Okay. So here, just take a little bit and squeeze it around your finger. Just around Yeah, just squeeze it around your finger. one finger or two fingers? Whatever you want. So how hot is a blowtorch flame? Well, it's really hard to tell with the thermal camera, but from our experience, it's usually, at least 1500 degrees C, and it can get as hot as 2000. So yeah, this is very hot. All right, let's try it. This is so wrong. You should be able to That get looks closer. very hot there. It looks like I'm toasting a marshmallow. Whoa. But behind this thin layer of aerogel. And so far, I've really only focused on silica aerogel, but aerogels can be made out of all sorts of different materials. Agora é que vem o grande X da questão. Vocês viram a possibilidade de um aerogel sendo criado a partir de gelatina. E, nos documentos relacionados, bem como experimentos reversos, a reação em cadeia podendo ocorrer no corpo humano, dentro do pulmão, que se tem grandes quantidades de oxigênio e gás carbônico. E se essa coagulação ocorrer no pulmão? A própria OMS alerta sobre a possibilidade de transmissão por aerosol ou bioaerosol. A comunidade científica reivindica que autoridades de saúde reconheçam a transmissão por aerosóis. Existe sim a possibilidade de ser transmitida por partículas microscópicas que ficam suspensas no ar e são liberadas na respiração e na fala. A informação foi revelada pela Organização Mundial de Saúde na última semana em coletiva à imprensa realizadas na Genebra e na Suíça. A pauta já tinha sido levantada um dia antes do pronunciamento da OMS, em uma carta aberta publicada por um grupo de 239 cientistas de 32 países. Nelas pediam o reconhecimento da chamada transmissão por aerosol por autoridades de saúde. De novo, e se a coagulação ocorrer no pulmão? Acredito que a essa altura você já tenha entendido de fato alguns dos fatores que estão envolvidos em nossa recente crise mundial. Como isso pode destruir de forma muito menos visível e diminuir a longevidade humana, quanto em valores imensuráveis corporações estão fragmentando seu entendimento, conhecimento, evitando que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Quero alertar aqui que não são apenas conjecturas, a teoria não existe mais, a prática está e vem acontecendo há décadas, utilizando de um subterfúgio militar e se camuflando diante de nossos olhos, criando narrativas como conspiracionistas para distanciar fatos de realidade e possibilidades. Mas, como eu sempre digo, não precisa acreditar em mim, faça você as suas pesquisas. Peço apenas que alerte ao máximo o número de pessoas enquanto ainda o sistema permite. Compartilhe esse vídeo deixando seu comentário. Ficamos por aqui. Abraço!